Olá, cálculo manual contra cálculo computadorizado. Por que utilizar um deles é maluquice? E é uma discussão que você vê muitas vezes em comentários sugerindo que o problema da engenharia atual é o uso de softwares e que a gente deveria trabalhar exclusivamente com cálculo manual porque daí é garantido. Por outro lado, muitos engenheiros argumentam que cálculo manual gastaria meses em uma obra pequena. Então, vai fazer um predinho pequeno, vai gastar 6 meses para calcular manualmente. E que hoje em dia se deveria usar sempre softwares. E não é o caso. E usar um deles é maluquice. Então, vou explicar aqui. Começando então, você precisa saber cálculo manual. Essa é a primeira questão. E daí você vai argumentar por que, se o software faz automaticamente em segundos cálculos que levaria dias. E o motivo é, pois o software não assina RT nem se responsabiliza por nenhum erro. E qualquer erro de configuração, modelagem ou similar pode gerar falhas críticas na obra. Tá? E a obrigação de garantir estabilidade, durabilidade e economia é sua. Ou seja, se subdimensionado e cair, você é o culpado. Se superdimensionado e quebrar o orçamento do cliente, você vai ganhar a fama de engenheiro medroso que coloca muito material porque tem medo. Se o mestre de obras não entendeu o detalhamento poluído, você que vai perder o respeito dele. E muitas vezes todo mundo que ele falar sobre o seu projeto. Em outras palavras, um software, e tecnicamente aqui vai entrar a mesma coisa, é igual o vídeo que eu fiz lá quando começou o ChatGPT, eu já fiz vídeo sobre como utilizar ele, e na verdade a palestra Engenharia no Futuro, que foi antes de ter inteligência artificial de grande linguagem, né, modelos de grande linguagem, é o mesmo princípio ainda. Ele é um funcionário do seu escritório. O que ele faz errado, a culpa é sua. E entender cálculo manual da maneira que eu vou explicar aqui, evita tudo isso. Não, aqui eu vou abordar porque tem um monte de gente que tem uma ideia maluca do que é cálculo manual. Então vamos lá. Aqui está basicamente a situação, né? Mas o robô entrega o projeto para você, você recebe o projeto por ter feito o projeto, cair, o que acontece? Pois é. Qual o critério então realmente para você quer dizer, eu realmente sei cálculo manual? Porque na faculdade de engenharia, o padrão é ensinar procedimento antigo que calculistas manuais faziam. Então, na faculdade de engenharia, você pensar, antigamente se calculava tudo manual, os engenheiros só calculavam manualmente. Não é o caso. Na faculdade de engenharia, que ensina como se fazia na década de 70, até hoje, o procedimento era, tinha um engenheiro-chefe que criava uma concepção e tinha vários subordinados calculistas. Beleza? Esses subordinados foram fora. Não existem mais hoje em dia. Mas a questão é, o procedimento das faculdades é ensinar o que esses caras faziam. Só que o que ele ensina é o procedimento, o passo a passo do que eles faziam. E você consegue fazer todo um passo a passo sem entender nada do que está acontecendo. É isso que a faculdade ensina. Pega essas fórmulas, desliga o cérebro, segue elas e termina, aparecer o resultado. Ah, mas por que é isso? Porque a fórmula disse. Isso é o quê? Isso é só apertar botão no papel. É uma maneira extremamente lenta de apertar botão no papel. Ok? Apertar botão no caso. Porque é a mesma coisa que um apertador de botão faz hoje em dia, só que no papel que leva muito mais tempo. O crítico, né, o critério realmente é papel e caneta, uma sala fechada, sem nada, né? Sem nada de conteúdo específico, né? Então, você, papel, caneta, seu cérebro, numa mesa, você consegue chegar em resultados com menos de 10% de erro em pouco tempo. Isso é o cálculo manual. Tá? Isso que é o conceito crítico de cálculo manual. Não é calcular 10 casas depois da vírgula se é 1,874 centímetros quadrados ou 1,873. Não, esse é 1,7, 1,8 ou 1,9. Ok? É aproximado, se é 2, tecnicamente não seria um problema aqui. De base, fazendo verificações base, sem ábacos, sem chutes.
Okay? Porque se é por ábaco, se você perde o ábaco, se o ábaco está errado, azar seu, não funciona. E sem chutes. Né? Ah, eu achei que era... Ok, na sorte, às vezes dá azar. Mas podendo sim aplicar simplificações bem planejadas, porque um dos piores problemas de cálculo manual é aplicar uma simplificação errada, usando empiricismos tranquilo, desde que você derive ele adequadamente, ou qualquer outra técnica ortodoxa, desde que garanta menos de 10% de erro. Ok? Então, como eu falei, um engenheiro que realmente entende cálculo manual a ponto de o cálculo manual ser um benefício para ele, não só uma maneira lenta, né, uma maneira tediosa de passar uma tarde, ele vai conseguir isso. Se ele usa, se ele fecha os olhos e imagina, e ele fala com vozes da cabeça dele que ele é esquizofrênico, e ele chega no resultado certo, teoricamente funciona. Não é isso que eu ensino, não é isso que eu recomendo, mas se ele realmente sempre dá certo isso, ok. Mas não gastar horas calculando, né, para tentar acertar o resultado. Tá? E a outra questão é acertar o resultado final com menos de 10%. Qual o resultado final? A gente vai ver em seguida. Isso vai permitir analisar os resultados finais e garantir que estão corretos. Essa é a nossa função. Quais resultados finais? A gente vai ver em seguida. Okay? Então, outra questão é, você precisa auxílio de softwares, mas não por velocidade. Porque é o argumento padrão de apertadores de botão é cálculo manual, ignora, vamos direto para o computador, porque o cálculo manual é muito lento. Sim, porque o cálculo manual que eles aprenderam foi desligar o cérebro e seguir formulário manual, de apertar botão no papel. Isso realmente está ultrapassado. Mas, igual visto acima, um engenheiro que sabe mesmo chega a menos de 10% de erro em pouco tempo. Okay? E tem como chegar tranquilamente. Sem falar que é recorrente engenheiros sem experiência gastarem semanas criando e ajustando modelos complexos e cada clique em calcular levar horas. Ou seja, pode ser mais demorado ainda, porque o que você vê de engenheiro falando que cálculo manual é muito lento, e daí você pergunta, em que projeto você está fazendo? Ah, faz um mês que eu estou calculando sobrado, só que eu já cliquei para rodar, todo dia eu coloco para rodar, leva 2 horas cada vez que eu vou rodar, e no meio tempo eu fico discutindo que contra cálculo manual. Só que cada vez que eu vou rodar aparece um erro de flecha, aparece um problema, aparece um consumo de aço excessivo, e daí eu tento fazer uma correção e daí tem que esperar rodar mais 2 horas, e tá aí há um mês fazendo o projeto, porque faltou a base inicial. Ok? E também não é para apertar o botão gerar desenho e enviar o que resultou a obra em poucos minutos. Apesar da velocidade, se ficar poluído, se ficar ruim o desenho que você envia para a obra, a culpa é sua e não do software. Okay? Inclusive, o único resultado que você tem na obra é os detalhamentos que você envia. Daí você vai deixar justamente isso para o computador? Complicado. E daí entra a questão, qual que é o motivo real do software então? Afinar algo bem feito e evitar maluquices. Essas são as duas coisas. Isso o software faz muito bem. Um modelo complexo faz muito bem isso. E na função de validar, eles são excelentes. Assim, a gente consegue a função de arredondar 10 casos depois da vírgula em poucos segundos, capaz de transformar erro de 10% numa análise inicial em um erro de menos de 1%. Ok? Mas agora entra a questão, tá? Eu quero um erro de 10% chegar a menos de 1%. Mas esse eu calculei e daí depois fazer um modelo no software, resultados totalmente errados. Quantitativos errados, resultados errados totalmente diferentes. Aí você felizmente fez a prova real. É uma prova, porque quando fez isso, é uma prova que não há domínio real do processo. É do processo. Não, pode ser do cálculo, pode ser da modelagem, né, mas do processo. Em algum ponto ocorreu algum erro considerável. Ou seja, se você calculou uma coisa na mão, calculou outra coisa no software e resultados diferentes, significa que em alguma hora você errou. É igual você falar, eu olhei no Google Maps a distância até uma outra cidade era 230 quilômetros. Daí eu fui andar e eu rodei 450 e não cheguei na cidade. Sabe o que aconteceu? Você pegou rota errada. É simples. Ou andou 450 para chegar na cidade, a rota está errada. Um dos dois está errado. Beleza? Essa que é a questão.
Então vamos lá para quais pontos geram mais erros e essa teimosia em tentar cálculo por software sem manual e vice-versa erra aqui feio. Primeiro, área de influência ou criar um caminho de cargas irreal. Esse é um erro gigante que eu vejo. É achar que uma viga chata vai receber cargas como uma viga de alta inércia. O engenheiro vai lá, tem uma viga, eu vou colocar uma viga chata aqui. E daí ela vai suportar um voo de 5 metros com uma carga de 3 toneladas por metro igual a uma viga alta suportável. E daí some aquela carga que na verdade não sumiu. Ou ignorar elementos, por exemplo, achar que é possível executar um muro de arrimo com um esqueleto de concreto, mas sem dimensionar a alvenaria entre o esqueleto. E pior, geralmente combinam isso em achar que a carga vai magicamente para você achar legal. Próximo, transformar a carga distribuída em pontual. Lembrando que não existe carga pontual, isso é questão de Saint-Venant, isso é questão de estática, base e estruturas. Ok? Não existe carga pontual. Se existe é porque você não entende Saint-Venant. Acreditar que viga ou laje trava pilar, totalmente fora de realidade, sem planejamento de estabilidade não existe nada. Não considerar todas as cargas da obra, que é outro problema. Eu pré-dimensionei só para carga gravitacional. Maluquice completa. Pior, eu já vi engenheiro pré-dimensionar telhado só para carga gravitacional, sendo que um telhado cai para cima com vento. Próximo, acreditar que ao ignorar um elemento estrutural, ele vai magicamente perder rigidez. Por exemplo, executa uma alvenaria amarrada, uma alvenaria cintada, e acha que pode dimensionar como se fosse concreto armado. E daí tanto manual quanto computadorizado vai dar erro igual. Mas o erro é achar que, eu ignorei, eu ignorei a alvenaria no modelo. E a alvenaria ignorou que você ignorou ela no modelo. E próximo, achar que existem engastes perfeitos ou rótulas perfeitas. Então aqui tem um exemplo. Achar que vai colocar viga chata numa laje que tinha, a laje sem viga chata teria 6 kgfm, colocando viga chata, sabe quanto que ela tem? 6 ainda, ela não vai reduzir, ela vai direto para o pilar. Se tivesse uma viga alta, aí ok, mas caso contrário, não. Ok? E combinando esses dois conceitos, nós temos projetos seguros. Ok? Quando você combina um modelo manual com um modelo computadorizado, você tem um modelo seguro. Tanto é que esse é exatamente o fluxo que eu uso nos meus projetos e ensino nos meus cursos. Resumindo, etapas críticas, tá? Eu tenho um fluxograma maior, né, que são mais 10 passos, mas os 3 passos críticos é o quê? Pré-dimensão fora do software, já com uma concepção global da estrutura, já com quantitativos esperados. E um engenheiro que realmente entende de processo de cálculo consegue fazer isso sem precisar apertar botão em um software. E depois crie um modelo final computadorizado e otimize ele. Ok? E a próxima questão é compare resultados. Onde aparecer diferença, mostra onde você precisa focar mais para entender, pois em um dos modelos houve erro pesado. Okay? Então essa que é a questão. E a vantagem aqui é que se você faz isso, em todo o projeto que você está fazendo, você está testando a sua habilidade. Eu sei que, novamente, a sua mãe, a sua avó falou que você nunca erra, que você é lindo, perfeito e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu estou falando para os outros engenheiros, para todos os outros que não são você, tá? É isso que é a realidade. Que todos os outros engenheiros, sim, eles têm que continuar estudando, têm que continuar aprimorando, eles não nasceram da faculdade, nasceram do berço sabendo cálculo mais avançado que Timochenko. Tá? É isso que eu quis dizer, tá? Todos os outros, não você que é perfeito, não quero te ofender jamais. Ok? Mas os outros engenheiros devem ter um fluxo de testar e garantir realidade, aplicar o método científico. Okay? Porque quando você faz e compara e testa, aplica método científico e seu conhecimento cresce exponencialmente. Desculpa, conhecimento dos outros, porque o seu já cresceu exponencialmente quando você nasceu, porque você é perfeito e lindo, claro, não quero dizer do seu caso. Então vamos lá, pré-dimensionamento manual, modelo computacional, comparação de resultados, diferença alta, algum erro aqui. Ok? Agora entra a questão, isso garante segurança. Ok? Isso não garante economia. Até porque, para economia, vai depender das escolhas de pré-dimensionamento. Se a concepção tem vãos gigantes, transições, sistemas inadequados e você fez todo o procedimento correto, ainda vai ser uma obra cara. Se você pegar no Google Maps e colocar que a rota até o outro lado do Brasil é 4.000 quilômetros e você anda os 4.000 quilômetros, foi uma viagem rápida,
Não, mas tecnicamente você calculou certo a distância. Beleza, essa que é a ideia. Aqui entra a questão de criar comparativo. Algo muito mais fácil se cada comparativo não exige dias com modelagem complexa, que é uma questão também regularmente em consultorias eu falo, tá? Você fez esse modelo nesse sistema, você comparou com outros? E a resposta padrão é, eu gastaria mais 3 semanas, mais 2 meses para fazer um outro modelo, então eu preferi nem comparar. E por que isso aconteceu? Porque não tem a base de comparação rápida num cálculo manual, que pode ser muito mais rápido, porque aproveita a capacidade do nosso cérebro, ok? Então, cálculo manual significa dominar o comportamento da estrutura sem ser escravo de um software e aproveitar o cérebro humano para a função ideal dele, estimativas precisas, ok? Se eu jogar uma bola para você, tipo, jogo só uma bola de beisebol para você, por exemplo, você consegue pegar ela. Porque se não jogar muito rápido com todo, você consegue pegar ela. Agora você consegue me dizer qual o ângulo que você girou o braço, em qual velocidade você girou o braço para pegar? Não, mas você consegue pegar tipo, de maneira instintiva, porque seu cérebro simplifica muitas coisas e mesmo que você não entenda o que você está fazendo, você faz ainda. Ok? Cálculo computadorizado significa ter um funcionário que faz contas complexas em segundos à sua disposição e aproveitar o cérebro mecânico dele para o que ele é bom. Cálculo com 10 casas depois da vírgula, ok? Então, por que utilizar um deles é maluquice? A única coisa, o único método que não é maluquice, né? Maluquice é aplicar ambos em conjunto. Isso não é maluquice. Usar um é maluquice, usar o outro é maluquice também, porque os dois têm muitas limitações. Tá? É tipo perguntar, quando você vai caminhar, qual das duas pernas você prefere usar? Pois é. Então, como aprender a pré-dimensionar com erros então abaixo de 10%, considerando todas as cargas da obra? Para isso, eu recomendo o meu módulo de pré-dimensionamento do curso Projetos na Prática. Como aprender a criar concepções ideais? É isso que eu ensino no módulo de Concepção Estrutural do curso Projetos na Prática. Como navegar arquitetônicos complexos e ainda atingir uma solução eficiente? É isso que ensino nas aulas de dimensionamento do início ao fim de obras no curso Projetos na Prática. Meu site, meus cursos, livros, planilhas, tudo mais, tá no link, que é esse aqui, que também fica na descrição do YouTube e lá na bio no Instagram, beleza? Então se inscreva em todos, principalmente no Substack, que você ganha o livro Alvenaria Integrada ao Concreto e recebe notificações de novas aulas e por favor, compartilhe com quem ainda acha que cálculo manual é apertar o botão no papel. Eu já tenho aulas do canal do pré-dimensionamento que eu demonstro a base de 5% do que eu demonstro lá no curso de pré-dimensionamento, nem sei se chega em 5%, mas ainda assim que aplica todos os conceitos na prática, que demonstra que qualquer obra, se você entender a base, você consegue pré-dimensionar tranquilamente e consegue chegar a resultados muito próximos dos finais para um comparativo em pouco tempo, beleza? Mas por enquanto é isso então. E até a próxima aula.